Olá pessoal, esse aqui é o terceiro vídeo, tá? O segundo vídeo, perdão, da aula 10 de Fundamentos da Matemática 2. A gente está resolvendo exemplos de relações, verificando se elas são funções ou não, tá? Então, ó, nesse exemplo 3 agora, a gente vai mostrar aqui essa relação que é em R2, né? Ela faz o seguinte, ó, pega um número x e associa com o número y se o x for igual a y ao quadrado. Essa relação não é função, tá? Por quê? Cuidado, não vou me confundir com a função y igual a x quadrado, tá? Isso aqui define função. Agora, essa relação aqui não define, tá? Note que aqui, ó, ele está pegando o x na primeira coordenada e y na segunda, tá? X é a abscissa, y é a ordenada. Então, definindo dessa maneira, não é uma função, tá? Essa relação. Por quê? Que vai furar a unicidade. Olha só, por exemplo, 2 ele está relacionado com 4. Perdão, o 4 está relacionado com 2, o que eu queria dizer. Eu estava pensando na função, né? 4 está relacionado com 2, né? Porque quando eu faço esse 4 é o x, né? Ele é 2 ao quadrado. Só que o 4 também está relacionado com menos 2. Porque 4 é igual a menos 2 ao quadrado. Então, olha só. Eu já consegui um exemplo, né? Um contra-exemplo que prova que essa relação não é função. Ó. Nós temos um elemento no conjunto no domínio que está sendo associado a dois elementos distintos no contradomínio. Então essa relação não é função porque ela não satisfaz a unicidade, tá? Note que f é uma relação em R2 que não satisfaz a unicidade. Então, com efeito. Então, ó, se eu quero provar a unicidade, ou no caso vem a existência, você tem que provar, você tem que pegar elementos arbitrários, mostrar que as propriedades são válidas para quaisquer elementos, né? Então não adianta dar um exemplo que vale, não, você tem que provar para todo. Agora, quando eu quero provar que não vale, né? Não, então a unicidade nesse caso não é válida, aí a gente dá um contra-exemplo, mostra um caso em que falha, tá? Por isso que aqui é só dar um exemplo e quando a gente quer mostrar que é verdadeiro tem que provar para todo, porque a propriedade, né, a proposição que define as propriedades é do tipo para todo. Certo? Então, com efeito, note que nesse caso 4 está relacionado com 2 e o 4 está relacionado também com menos 2. Portanto, f não é uma função. Bom, preparei 8 exemplos para vocês hoje, tá? Quarto exemplo. Vamos pegar agora o contrário, né? Em vez do x ser igual a y ao quadrado, vamos pegar a função y igual a x quadrado. Isso aqui é uma função, né? Que é denotada assim. É bem famosa, acho que todo mundo já deve ter visto, né? Deixa eu fazer aqui no GeoGebra
para vocês. Então, ó, é a função y igual a x quadrado. Então, a gente pensar aqui no plano, ó, no R2, essa função é essa curva aqui, tá? Deixa eu lembrar como é que muda a cor desse negócio aqui. Como é que era mesmo? Tá, então essa curva azul, ó, representa aquela função f igual a g de x igual a y ao quadrado, né? Então ela vai pegar cada número real e vai associar o seu quadrado. Então, por exemplo, que ponto é esse? Ó? Ponto A, ele tem abscissa menos 2 e ordenada 4. Esse, vou pegar um ponto bonitinho aqui, ó. Esse ponto B, ele tem abscissa 3 e ordenada 9. O que está acontecendo? Por quê? Então, ó, como é que a gente identifica, dado o ponto A aqui, como é que eu identifico a abscissa ordenada? Primeira coisa, traça uma paralela ao eixo Y, passando pelo ponto A, e uma paralela ao eixo X. Ó, o eixo X tá aqui, tá? Esse eixo X aqui, ó. Então, tracei duas retas. Pode pensar que elas são paralelas ao eixo ou perpendiculares ao eixo, né? Dando o mesmo. Essa reta vertical aqui, ó, vai cruzar as abscissas na abscissa do ponto, que é menos 2, né? E vai cruzar o eixo das ordenadas na ordenada do ponto A, que é o 4 aqui, ó. Agora, o ponto B também, não, mesma coisa. Traça uma paralela ao eixo Y e uma paralela ao eixo X. Nós encontramos então a abscissa 3 e a ordenada 9 do ponto B, tá? Aí quando a gente vai fazendo isso para todos os pontos, né? Vai formar essa curva aqui, ó. Então, por exemplo, agora o contrário. Se eu pego o ponto 2, como é que eu vou achar o ponto no gráfico que contém o ponto 2 e o g de 2? G de 2 é 4, né? Então tem que contar o ponto 2, 4. Traça uma reta passando pela abscissa 2. Uma reta vertical, né? A abscissa. E no 4 você passa uma reta horizontal passando pelo 4. A interseção dessas duas retas vai ser esse ponto aqui, ó. Deixa eu apagar esse H. Vai ser esse ponto I que eu vou chamar de C. Deixa eu mudar. Vai ser esse ponto C aqui, ó. Então esse aqui é o ponto que a gente obteve no gráfico de abscissa 2 e ordenada 4, né? Então a gente vai fazendo isso para todos os pontos do eixo aqui, ó, do R2, do R. Quando a gente vai construindo, gerar todos os pontos tal que g de x é igual a x quadrado, né? Ou seja, os pontos tal que y é igual a x quadrado. A gente vai gerar essa curva, tá? Note que em R2, tá? Essa curva aqui, ó, não tem, é infinita, tá? Então, conforme quando for dar em cálculo, vocês vão ver limites, né? Quando a gente vai andando tomando números reais x cada vez maiores, o f de x vai se tornando cada vez maior também, né? Então a gente fala que conforme o x vai para o infinito, o g de x também vai para o infinito, tá? Vamos mostrar que isso aqui é a função, tá? Bom, claramente g é uma relação de em R2, né? De R em R. G é uma relação
de R em R. Além disso, vamos lá. Por que ela satisfaz a resistência? Tem que mostrar que para todo x no domínio, né, no primeiro conjunto aqui, no caso é os reais. Então, para qualquer número real x, eu encontro algum outro número real, tal, digamos y, tal que o g está levando x no y, né? Ou seja, tal que y é igual a g de x. Tá bem tranquilo aqui nesse caso, né? Ó, dado x número real, basta considerar y como sendo x ao quadrado. Logo, esse y, ele é x quadrado. Não, vou fazer ao contrário, né? Agora, tanto faz a ordem. Logo, quando a gente calcula g de x, isso é x ao quadrado, que é o y, né? Então, ó, para qualquer x real, eu consigo encontrar um y, logo que g de x é igual a y. Então, isso prova a existência. Agora, a unicidade. Então, dado x um número real, a gente vai supor que existem y e z no conjunto dos números reais de novo, né? Para os quais o g de x é igual a y e g de x é igual a z também. Então, suponhamos que existem y e z no conjunto dos números reais, tais que o g de x é y e o g de x é z. Mas, nesse caso, olha só o que vai acontecer. Dizer que g de x é igual a y, isso implica que o y... Bom, deixa... g de x é x quadrado. Então, y é x ao quadrado. Só que o g de x também é z. Agora, se g de x ser igual a z, isso implica que x ao quadrado é igual a z. Mas x quadrado é um número, tá? Se o x quadrado é y ao quadrado e também é z, isso só pode significar uma coisa, né? Que esses números y e z são iguais. Portanto, a unicidade é satisfeita também. Então, essa função g realmente é uma função. Vamos ver agora então a identidade. Vocês lembrarem da relação identidade, é aquela que pega todo elemento do conjunto e leva nele mesmo, tá? Vamos ver aqui no GeoGebra, por exemplo. Vocês lembrarem que estou digitando, ó, y igual a x. Configurações, deixa eu mudar essa reta aqui. Ó, essa propriedade y igual a x, né? É a definição da identidade, né? Vocês lembrarem lá das aulas de relações, o que é a identidade de um conjunto A? Em relação a essa, é a relação formada por todos os pares ordenados em A2, né? A cartesiano A, para os quais y e x são iguais, né? Então isso a gente fez aqui, ó. A gente tem a propriedade que define a relação identidade. Ok? Essa é a identidade do conjunto dos números reais no conjunto dos números reais, tá? Por isso que vai dar essa reta aqui. Agora, se o A fosse, por exemplo, conjunto 1, 2, 3. Se o A fosse o conjunto 1, 2, 3, eu quisesse fazer
no plano cartesiano representar esse conjunto, ia ficar só 3 pontos. O ponto assim, ó. Os pontos A, B e C assim, né? Que assim, ó, o 1 relaciona com 1, o 2 com o 2, o 3 com o 3. Tá? Vamos mostrar que isso aí é uma função. Bom, e já que a função é tranquilo. Para começar, claramente, a identidade no conjunto A é uma relação em A. Isso que nós já vimos, né? A também temos que essa relação satisfaz aquela propriedade da existência. Porque, independente do conjunto A, claro, não vazio, né? A identidade vai pegar todo elemento e relacionar com ele mesmo. Então, dado x um elemento no conjunto A, quem é o y que eu pego, tal que essa relação aplicada no x dá esse y. Quem é o y? É o próprio x, né? Então, consideremos y como sendo x. Logo, nesse caso, se eu pego essa função, calculo no x, isso dá o próprio x, né? Que é o y. Então, ó, para qualquer que seja meu x no conjunto A, existe um y no conjunto no mesmo A, né? Tal que a identidade leva o x no y. Tá? Note aqui eu estou pegando x igual a y. Agora a unicidade. A gente vai pegar x e x no conjunto A e y, z também no conjunto A, tais que quando eu aplico a identidade de A no conjunto no elemento x, né, no xzinho, dá dois resultados. Dá y e também dá z. Só que olha só o que acontece. Como i de A é x, no final a gente vai chegar que y e z são ambos iguais a x e portanto são iguais, né? Se eu aplico a identidade no x, isso é o próprio x. Só que ele é igual a y, né? Não, vou usar... Também, identidade de A no conjunto x é igual a z. Mas identidade de aplicada em um xzinho é o próprio xzinho. Então, xzinho é igual a z. Então, desse modo, juntando essas duas coisas, nós obtemos que o y e o z são iguais e, portanto, a identidade, né, satisfaz a propriedade da unicidade. Então, portanto, a identidade no conjunto A é uma função. Bom, pessoal, vou parar esse vídeo por aqui. Aí no próximo vídeo fica só mais 3 exemplos para a gente resolver, tá? Até lá então.